Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o episódio 11 do Madcast Brasil. Sejam muitíssimo bem-vindos. E eu sou Luiz Fernando Filho. E aí, Wagner, tudo bem? Estamos de volta aí, né, para Fala, meu querido. fazer nossas análises aí sobre a temporada, os jogadores, como foi. Tem um pouco, teve umas coisas meio dantescas na passada assim, né, mas nessa tem também tinha coisa boa lá, mas nessa aqui também tem pra gente falar, muito jogador interessante pra gente debater aí. Essa segunda metade tá mais animada, né? Tá. Lembrando aqui que no episódio 10 do nosso podcast a gente falou aí do. A gente pegou em ordem alfabética, né, pra falar do elenco todo. Começamos no Aaron Gordon e terminamos no James Ennis III. Então a gente passou aí pelo Aaron Gordon, Al-Farouq Amino, o DJ Augustin, Evan Fournier, Gary Clark e James Ennis, os principais aí. A gente pulou o B.J. Johnson, Amil Jefferson, os caras que não jogaram tanto. E agora a gente vai para a segunda metade dessa análise de como foi a temporada, começando acho que pelo principal nome, né, Luiz? Jonathan Isaac. Exatamente. Jonathan Isaac que tinha tudo para ser um ano aí de evolução dele, mas teve a lesão, a gente teve que... As duas, né? Exatamente, foi um ano complicado para ele, porque ele teve a lesão que é, minou um pouco ali do que poderia ser a temporada regular do Magic pré-pandemia, né? E aí quando veio que o Magic conseguiu se manter ali como um time da parte baixa dos playoffs do leste, e aí veio toda aquela esperança de vê-lo novamente já na bolha, e foi legal demais de ver, foi interessante de ver o que o Magic pode conseguir com o Jonathan Isaac jogando bem e evoluindo, mas aí infelizmente veio uma lesão de novo. É até complicado para a gente avaliar o ano dele, porque foram duas lesões, né, Wagner? Assim, a gente tem as projeções que a gente espera do Jonathan Isaac. Eu acho que é bem por aí. É quando a gente vai falar aqui do Isaac tanto para essa temporada de 2020 como para o futuro, né? Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes pra gente falar do Isaac. Por exemplo, alguns recortes aqui que eu acho bem interessante dele. Por exemplo, ele jogou 34 jogos na temporada regular, né? Até a lesão, que foi ali em janeiro, se eu não me engano. E aí ele ficou parado até os playoffs, né? Ele nem ia voltar, mas como teve a pandemia, toda a questão da bolha, ele acabou voltando na bolha e se machucou de novo. Mas durante a temporada regular, eu queria destacar aqui, por exemplo, ele não fez tantos pontos, né? A gente É, esperava uma evolução ofensiva dele. Mas se a gente analisar só os pontos, ele fez 11,9 por jogo. É, ele é o 2, 3, 4. Seria o sexto jogador que mais pontua pelo time, assim. Pouco, né? pouco. Analisando assim. Mas se a gente analisar, ele é o sexto jogador também que, em termos de volume, ele chutou só 9,8 bolas por jogo. O Fultz chutou mais que ele, o Aaron Gordon, o Terence Ross que sai do banco, o Fournier e o Vucevic. Então, assim, ele foi a sexta opção ofensiva do time. Você vê que ele não está tão inserido. Mas o que mais me animou, embora seja uma amostra pequena, é que ele teve um aproveitamento de 47% nos arremessos no geral. É. E nas bolas de 3 ele teve um aproveitamento de 34%. Então, eu acho que nesse recorte a gente vê uma evolução dele nesse sentido. Que se é um cara que, se tiver mais volume, tem capacidade de entregar, né? Então eu acho que esse recorte precisa ser feito. Ele não foi um cara de muito volume de jogo ofensivo. A gente espera muito dele defensivamente, né? Desde a temporada de novato. Mas eu acho que esse crescimento dele aí, em termos de aproveitamento, foi bem interessante, Luiz. Foi bem interessante. Agora, do lado defensivo, ele é meio que a cara da ideia que o Clifford tem, né? De intensidade defensiva. Eu acho que ele é um cara que vai ser o símbolo aí desse time. É um cara que dominou aí em bloqueios, né? Em blocos por jogo. É um cara que, quando entrava em campo do lado defensivo, ele mostrava que estava evoluindo muito bem e o potencial dele é enorme para ele ser o jogador defensivo do ano eventualmente, né? Se ele conseguir vencer as lesões aí. É um cara que o contrato do Magic, o contrato com o Magic vai até essa temporada de 2020, 2021.
que é uma temporada que o Jonathan Isaac não vai participar, né? Já foi adiantado isso. Então, a gente só vai ver ele na próxima, que eu acho que é um caminho legal, porque é o que a gente debateu muito na bolha, se valia a pena ou não colocar o Isaac. Colocou, ele foi bem, mas aí infelizmente veio essa lesão que prejudicou, então acho que essa recuperação dele vai ser feita com muita calma, muita cautela, porque ele é um jogador que tem um potencial enorme para ser o cara da franquia aí do Orlando Magic. Espero que o contrato dele seja renovado por um tempo bom, né, para dar realmente a oportunidade dele ser esse cara para o time do Magic. Mas foi um ano que, assim, enquanto ele estava em quadra, era um ano com potencial de ser um grande ano para ele, né? Infelizmente, as lesões prejudicaram. Luiz, eu acho que você falou bem. Defensivamente, não só defensivamente, mas acho que projetando o futuro, o Magic vai tomar decisões baseado no que eles sabem, né, em termos médicos de recuperação do Jonathan Isaac, mas eu acho que eles vão tomar decisões baseadas nessa esperança de o Isaac voltar a ser o jogador que a gente espera que ele seja, se ele vai se recuperar 100%. Eu acho que muitas das decisões do Magic vão passar por isso, por essa avaliação. E até um pouco polêmico, mas eu acho sim que o Magic deveria tancar a próxima temporada pra ter chance, sabe? Pra gente sair dessa mesmice de oitavo lugar, sétimo lugar, primeira rodada de playoffs. Porque, vou explicar meu raciocínio. O Magic não vai ter Jonathan Isaac na próxima temporada, o principal jogador. Tem o Aaron Gordon, que é um cara que tem mercado de troca, tem um contrato bem interessante até 2021-22, que pode ser trocado de repente por contratos expirantes ou por escolhas do draft. E aí o Magic chegaria em 2021-22 com o Isaac renovado. Com o Fultz, A gente né? espera, a gente espera recuperado também, né? É, Com Fultz, o Vult entrando no penúltimo ano de contrato dele, mas a gente espera mantendo um nível. E aí o time teria o quê? Cap space para procurar alguns jogadores veteranos interessantes na free agency e provavelmente a escolha do draft alta, né? Por causa do tanque nessa próxima temporada, que a gente não sabe como vai funcionar ainda, por toda a questão da pandemia, se vai ser mais curta, se vai ser mais longa, se vai mais longa não, se vão adaptar, como vai funcionar, né, para o calendário voltar ao normal. Então eu sei que é polêmico isso, que muita gente não gosta nem de ouvir falar em tanque, mas eu acho que estrategicamente, pensando no futuro próximo do Magic, do Isaac, eu acho que tancar agora e pegar uma escolha boa no próximo draft, sem ser o de novembro agora, seria essencial. Não sei se você concorda, Luiz. Acho que você é um dos que é anti-tanque, né? eu sou um pouco. A gente até chegou a debater isso. Não lembro se foi exatamente uma pergunta de um ouvinte da gente sobre isso, alguma coisa nessa linha, mas eu acho que dá para tentar evoluir sem necessariamente tancar, mas é uma estratégia que vale a tentativa. A gente viu o Golden State Warriors aí fazendo isso. Claro que perdeu o Clay e perdeu o Steph, já era natural que isso fosse acontecer, né? O Warriors não ia conseguir ter uma capacidade de vencer muitas partidas sem seus dois principais jogadores. No caso do Magic, é mais ou menos nessa estratégia como você falou. Você já perdendo o Isaac, abrindo mão do Aaron Gordon, a depender do que pode acontecer numa troca por isso, pode ser que o time dê uma piorada suficiente para ficar nessa posição de tank. Eu particularmente acho que dá para tentar outras coisas. A gente comentou de trocar o Aaron Gordon e buscar um jogador que possa elevar o nível do time sem necessariamente o time precisar recorrer ao draft para isso, né? Mas, verdade seja dita também, o Orlando Magic é um time tradicionalmente que tem que buscar, através do draft aí, seus melhores jogadores, porque não é um atrativo na free agency, né? O Orlando tradicionalmente nunca foi um grande destino para grandes jogadores, por ser um mercado pequeno e etc. O caminho, a estratégia para esses times menores, por assim dizer, é realmente investir no draft, investir em jogadores que estão chegando, ou essas situações como já falamos algumas vezes do Vucevic, do Fournier, que estavam ali em equipes, foram trocados para evoluir
dentro do Magic. Acho que é por aí. Não é um cenário que, assim, se acontecesse nessa temporada de 2020-2021, não seria algo que você iria me ver cornetando nas mídias sociais por aí, mas eu sou mais adepto de uma outra estratégia de permanecer sendo um time dos playoffs, sabendo que tem essa questão do limbo aí, que é complicada e, no fim das contas, pesa também negativamente. Não é legal você ir para os playoffs todo ano em oitavo lugar e já sabendo que vai sair contra o primeiro, né? A ideia é você. Ganhando o primeiro jogo e perdendo os outros 4, né? Exatamente. Vai ver que isso vai virar uma tradição do Magic aí, né? Em Espero breve. que não. Já tá uma tendência, porque foram 2 vezes. Mais uma vira tradição. Então, vamos ver. Vamos ver o que, é que vai Pois é, acontecer. o meu pensamento sobre o Tank é justamente em cima disso que você falou. O Magic não atrai free agents normalmente, né? Atraiu o quê? Teve que pagar um salário absurdo pro Rashard Lewis quando tinha o Dwight Howard, que era um cara muito promissor. Então, assim, são situações bem específicas, mas sempre dependendo de um draft interessante, de Sim. pegar um principal jogador no draft. Então, eu vejo muito isso. Eu só queria acrescentar também sobre o Jonathan Isaac, que quando ele voltou de lesão durante a bolha ali, ele jogou um pouquinho, foi muito animador a gente ver Muito, aqueles jogos, né, Luiz? muito. Porque a gente viu um Jonathan Isaac extremamente agressivo, mesmo em minutos limitados, né? Porque ele estava voltando de lesão, mas ofensivamente ele foi extremamente agressivo, que é o que a gente sempre gostaria de ver mais nele, né? Agressividade, batendo para dentro, mais confiança para chutar e arremessar, né? Quando tem a oportunidade. Então, assim, se o Isaac se recuperar fisicamente mesmo, eu acho que a gente tem um belíssimo jogador nas mãos aí para de repente dar esse salto que a gente esperava no Aaron Gordon, mas que até agora não aconteceu e vai parecendo cada vez mais difícil de acontecer, né? Pois é. Bom, vamos seguir aqui, Luiz. O próximo jogador na nossa lista seria o Josh Magette, que é um cara que passou mais tempo na D-League, né, do que na NBA, jogou só 8 jogos na temporada regular. Então a gente vai pular ele, né? Vamos pular, né? Vamos pular. Vamos passar para o Ken Burch, que acho que é um cara interessante da gente falar, o pivô reserva aí. Na temporada regular jogou 48 jogos, uma média de quase 20 minutos, então assim, um, um jogador importante na rotação do Steve Clifford, mas como a gente já debateu aqui, né, Luiz, como eu já falei algumas vezes, eu acho o Ken Burch um jogador ultrapassado para a NBA atual. Você vê que com a bola na mão, ele assim parece que tá com a batata quente na mão, né? Não é natural pra ele estar com a bola de basquete na mão. Ele faz muito bem o trabalho sujo, é um ótimo reboteiro, tem bom tempo de toco, apesar de não ser um cara tão alto, é um bom defensor, embora peque algumas vezes em faltas, mas é aquela coisa, né? O jogador menos famoso contra o mais famoso a falta sempre vai ser apitada. Mas é um cara que se entrega muito em quadro, sempre dá energia pro time. Porém, eu vejo ele como um cara ultrapassado que não tem como mais sobreviver na liga. Tem que desenvolver um arremesso, tem que desenvolver um pouco o jogo ofensivo para ter mais minutos mesmo. E eu vejo isso que isso atrapalha muito o Magic, né? Porque o banco, quando ele jogava principalmente com o Terence Ross, que era praticamente a única arma ofensiva do time. Então, É. ficava muito previsível, muito fácil de marcar. Os caras dobravam, triplicavam às vezes a marcação no Terence Ross, que sempre gosta de sair do bloqueio e já arremessar de 3. E isso dificulta muito o Magic pontuar com os reservas em quadra, né? Com um time mais misto aí, sem tantos titulares. Então e a gente vai falar do Mobamba também, ainda vou deixar mais pra frente para não dar spoiler. Mas é isso, Luiz. Eu não sei se você concorda comigo. Eu vejo o Ken Burch como esse cara ultrapassado pra liga hoje. Eu também acho que o ciclo do Cambert no Magic se encerrou, né? Apesar dele ter ainda um contrato de. Ainda tem aí um contrato, uma oiazinha de uns 3 milhões aí na próxima temporada 2020-2021, o que é uma situação complicada, porque o Cambert, eu não sei se conseguiria se envolvê-lo em alguma troca para ele sair do time, né? Então eu fico pensando que talvez o cenário seja realmente dele permanecer em 2020 e 2021, mas para mim o ciclo dele acabou nessa temporada. Eu acho que era importante até ele voltar nessa temporada, porque o Mobamba ainda é muito verde,
Mas em algum momento dessa trajetória do Mo Bamba, o Magic precisa dar o salto do Bamba ser o segundo ali, né? Depois do E ele não Vucevic. conseguiu até agora, né? O Ken Exatamente, Burch ficou com essa segunda vaga de pivô aí. exatamente. Então, acredito que não vai ter muito o que fazer com o Burt em termos de tirá-lo da equipe em 2020 e 2021, não sei. Também não há nenhum salário que seja difícil para o Magic mexer, mas alguma coisa precisa acontecer em termos de rotação, né? Para que o Mo Bamba tenha mais tempo de quadra do que o Ken Burch. E por, por Deus do céu, que não seja Mobamba e o Ken Burch numa rotação, na reserva juntos, que aí, que aí a gente vai ficar meio indignado, eu acho. Eu, pelo menos, vou ficar. Mas é isso. É um jogador que ele contribuiu em algum momento da trajetória dele no Magic aí, mas para mim o ciclo de... Principalmente na temporada de novato do Bamba, né? Isso. Que o Bamba tava mais Tava verde ainda bambo. e o Ken tava Bambo e o Ken Burch assumiu essa posição aí de reserva do Vult e fez uma temporada decente. E a gente Fez. esperava isso de novo dele. Mas a gente esbarrou nas limitações, principalmente ofensivas dele, né? É um jogador com limitações, então ele vai oscilar em algum momento por falta de qualidade, realmente. É, Falta de recurso falta de técnico, né? recurso técnico. Assim, é uma pena que esse contrato dele tenha mais um ano, né? Mas, porque se não tivesse, certamente não era para renová-lo. Eu vou te falar que eu nem tô achando tão ruim assim ele ter mais esse ano de contrato, porque aí o contrato dele vai acabar no ano que o Isaac vai voltar. Então, É, eu acho até. E 3 milhões para um terceiro pivô, eu acho que tá até ok, viu? Vou te falar. é, O negócio é justamente esse: o Bamba assumiu o papel que ele teve, fazer essa inversão, né? Ele virar o terceiro homem de garrafão, o terceiro pivô da rotação, e o Bamba assumir o segundo, porque o Bamba tem as características que a NBA exige hoje, né? Um pivô que chuta de fora, que tem arremesso também, né? Mas o Bamba ainda tá devendo muito, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. é isso aí. Bom, seguindo aqui, Luiz. O próximo também é um cara bem legal da gente falar, o Markel Fultz, nosso armador. Sim. O que você acha da temporada de Markel Fultz, Luiz? Cara, eu gostei porque eu acho que o foco principal do Markel Fultz era permanecer saudável, né? Eu acho que para todo mundo esse era o ponto e ele conseguir se estabilizar na liga. E foi o que ele conseguiu, né? O Magic teve toda a calma do mundo para esperar o momento e o Markel Fultz teve 60 partidas aí como titular do time, que é um número que é assim, na carreira curta dele na NBA, em 2018, 2019, ele teve só 15 partidas, né? Jogou ao todo 19 e teve 15 partidas como titular. Nessa ele conseguiu estar em 72 partidas, sendo 60 como titular. Então só isso já mostra que foi uma missão bem sucedida. Eu acho que o Markel Fultz é um cara que o Magic precisa tratar com carinho como o nosso armador aí, pelo menos no futuro próximo. Ele que o contrato se encerra agora em 2020 e 2021 e vai estar na mesa de negociação aí. Vai ser um ano, na verdade, complicado para o Magic em termos de negociação, porque vai ter o Fultz, vai ter o Jonathan Isaac, e aí a gente vai ter esses cenários mais complicados aí de tipo o que fazer com alguns jogadores, né? Tipo o Vucevic, tipo o próprio Aaron Gordon. Então, mas a renovação do Fultz e do Isaac é uma coisa que deve acontecer e eu espero que aconteça porque eu tive assim, o Fultz saiu com a nota boa para mim. Acho que ele conseguiu, Passou bem, né? acho que ele passou bem na escolinha. Escolinha do professor Clifford. É, Eu concordo com você. Eu acho que o principal pra gente avaliar no Fultz nessa temporada, sem dúvida, foi essa durabilidade dele aí, essa resistência de não se machucar, de conseguir estar em quadra por bastante tempo, bastante jogos. Porque basicamente foi a temporada de novato dele, né, Luiz? Assim, foi o é, primeiro ano que ele teve uma sequência de fato. Eu vou falar aqui os números dele. Ele terminou a temporada com 12,1 pontos. 3,3 rebotes, 5,1 assistências, 2 turnovers,
1.3 roubadas de bola. E o que me chamou atenção aqui é 46,5% de aproveitamento dos arremessos, 73% nos lances livres, que é bom, né? A gente teve toda aquela discussão sobre a mecânica dele e tal, se ele recuperaria, se ele conseguiria ser efetivo nos lances livres de novo, e ele teve 73%, ainda dá para melhorar, mas não é um número tão ruim. E a grande preocupação a grande interrogação em relação a ele é a bola de 3, né? Ele chutou só 1.9 por jogo nesses 72 jogos da temporada regular, e teve aproveitamento de 26,7%, que é muito baixo. Por outro lado, nos playoffs, ele chutou 3.2 bolas, ou seja, ele chutou mais de 3 nos playoffs e converteu mais, com 37,5%. Ou seja, se ele conseguir, para mim a grande chave é essa, se ele conseguir traduzir esse desempenho, principalmente nas bolas de 3, dos playoffs para o jogo dele com frequência, eu acho que a gente ganhou muito nessa troca que trouxe o Fultz para Orlando. E eu acho que ele faz parte do futuro aí junto com o Jonathan Isaac, Luiz. Com certeza, com certeza. Eu acho que para mim o futuro do Magic passa por esses dois aí. E eu espero que seja um futuro promissor, porque em termos de talento, eu acho que a gente vai estar bem servido aí com esses caras. Muito jovem, né? Muito jovem, Tem outra 22 coisa que eu anos. acho que é divertido de ver ele jogar, né? Sim, sim, total. A gente que é carente de um armador, né? Eu adorava Elfrid Payton, viu? Vou revelar aqui no podcast, acho que a galera vai me massacrar também, mas Ah, eu era... eu fiz um. Eu nem tanto. Fizeram até uma pergunta para Fizeram até uma pergunta para mim que eu fiz no Twitter perguntando: me faça escolher entre um ou outro, né? Uma dessas figurinhas que tem no Twitter. Aí me perguntaram, eu não lembro se foi eu não lembro, eu vou pesquisar aqui no Twitter quem foi, mas me perguntou se eu preferia o Alfred Payton ou o Michael Carter Williams. Aí eu fui no Michael Carter Williams, né? Eu falei, porra, pelo menos eu vou no MCW aí nessa, mas eu não tenho muita saudade do Payton, não. Eu gostava do Peyton, tinha um carinho por ele ali. Sei que ele também era um daqueles armadores sem chute, né, que o Magic teve. Mas eu gostava de ver ele jogando também, com aquele cabelo diferente, embora às vezes atrapalhasse, né? A conta do Splash Brothers, o Splash Brothers que Ah, perguntou. o grande Guilherme Taniguchi, Isso amigo. aí. Viu, Leonardo? Bom, é isso, né? O Fultz, a gente falou bastante dele aí. Esperamos que ele continue. E só sobre os contratos, tanto o Isaac quanto o Fultz tem a qualifying offer, né? Em 2021-22. Que provavelmente o Magic deve renovar com eles em 21, no final da temporada 22. Até um pouco antes, quem sabe. Mas eles têm aí essa qualifying offer, que é uma regra para os novatos, né, no contrato de novatos. Então até 2021-22, pelo menos, a gente tem os dois aí. Mas eu acredito que o Magic vai renovar com os dois. Não faz sentido, né, abrir mão deles. Exatamente. Bom, vamos lá, Luiz. Seguindo, Melvin Frazier Jr. Quer falar um dedinho de prosa sobre Melvin Frazier Jr.? Jogou 19 jogos só, uma média de 6,6 minutos. Basicamente garbage time, né? Entrou naqueles momentos não tão divertidos dos jogos. É um posição 2 aí que a gente talvez tivesse precisado em algum momento numa dada carruagem aí, mas sinceramente eu não sei se você tem algo a acrescentar, né? Foi tão pouco tempo, apesar dele ter tido umas médias legais, mas é tão pouca coisa, né, de substancial pra gente analisar que eu... Todas as estatísticas dele começam com 0 ponto alguma coisa. Exatamente, aí complica, né? Complica pra análise. O que mais me chama atenção aqui é a bola de 3, que ele teve aproveitamento de 50%, mas ele não chutou nenhuma bola por jogo, então 0,8. Então é uma amostra muito pequena, né? Em momentos do jogo que acho que não vale a pena muita gente entrar. Então vamos passar pro próximo, que é o seu querido Michael Carter Williams. Olha aí. O que você achou da temporada dele? Eu acho que para o que o Michael Carter Williams tem a apresentar, né? Não acho que foi ruim. Eu acho que esse trio de armadores aí do Magic para essa temporada era algo que a gente poderia ter e precisaria, né?
dois caras para dar uma, entre aspas, estabilidade aí para o Fultz desenvolver. A gente já chegou a conversar sobre isso eventualmente, mas eu acho que a gente falou do DJ Augustin já, mas eu acho que entre o DJ Augustin e o Michael Carter Williams, ambos estão com o contrato encerrando aí. Eu daria uma chance novamente. Eu tentaria os dois novamente, assim, mas eu acho que eu daria mais tempo de quadra pro Michael Carter Williams. Eu tentaria trazer ele de volta para ser um reserva aí do Fultz, um cara para dar uma cara ali nesse estilo de jogo, porque o Clifford gosta dele, né? Mas certamente trazendo o Michael Carter Williams de volta, a gente precisa de gente que consiga contribuir em termos de pontos, né? Porque de ser um cara, como é que eu posso dizer, que possa ser opções para chute de três, que possa ser um cara mais constante ofensivamente, assim como intenso ofensivamente, vamos dizer, do que como ele é também defensivamente. Eu concordo com você. Eu acho que o Magic precisa ter outro armador além do Carter Williams e do Fultz. Porque os dois não tem um chute tão confiável. O Michael Carter Williams às vezes se empolga, né? E, em momentos do jogo, e ele acaba chutando umas bolas que são meio inexplicáveis. Mas no geral eu gostei bastante dele desde que ele chegou no Magic pela atitude dele mesmo. Sempre se entregando, defensivamente ele é muito bom, sempre pressionando a bola, consegue muitas roubadas, é um cara versátil também, né? Embora seja armador, ele consegue marcar outras posições. E vontade, né? Ele se joga nas bolas, é aquele cara que a torcida ama, né? O raçudo. Então eu traria ele de volta, mas com essa condição: o Magic precisa ter um armador com chute no banco para ter Fultz e ele na rotação. Agora pode ser o DJ Augustin, pode ser. Se ele aceitar um contrato mais modesto, né? Que ele tava ganhando 7 milhões nessa temporada, eu acho que já não dá mais para pagar esse valor para ele. Não dá. Mas se não for o DJ, eu acho que vai precisar de um outro cara para compor essa rotação de armador aí do Magic. Agora é engraçado, assim. Engraçado não, né? Porque, coitado. É complicado porque o cara foi jogador novato ali do ano, né? Ganhou do Oladipo, né? Exatamente. E aí agora a gente tá aqui debatendo se vale a pena para ele ser na rotação ali com as reservas do Magic. É fogo, né? Assim, porque o cara entrou na liga, a expectativa promissor, é promissora, né? A expectativa é outra. Já é um cara que rodou alguns times, né? Tem uma carreira aí já de algum tempo, né? Ele começou em 2013, 2014. Mas é um cara que firmou, assim, fincou a bandeira como um bom jogador para o banco, né? Então, é um jogador que pode contribuir para o banco. É bem abaixo do que se esperava dele quando ele chegou na NBA, mas para o Magic eu acho que seria interessante, sim. Eu acho que, como você falou, Luiz, o Michael Carter Williams teve uma trajetória muito esquisita na NBA, né? Só pra gente ilustrar aqui, ele foi draftado em 2013, 2014 pelo Philadelphia, e na primeira temporada dele, ele teve médias de 16,7 pontos, 6,2 rebotes, 6,3 assistências e quase 2 roubadas por jogo. Isso jogando 34 minutos. E na última temporada agora com o Magic, ele teve 7,2 pontos, 3,3 rebotes e 2,4 assistências. E, assim, e você vê as estatísticas dele, só foi diminuindo desde que ele entrou na NBA. Então, assim, é uma carreira muito atípica, né? Passou por muitos times, chegou na liga muito bem e desde então só caiu, né? Foi o novato do ano, como você falou, e agora tá nessa situação. Mas eu confesso que eu tentaria trazer ele de volta, sim, porque eu acho que é um cara que agrega em termos de energia, de defesa, principalmente, que é uma coisa que o Clifford gosta muito. Então, eu vejo o Carter Williams voltando aí na próxima temporada. Vamos seguir, Luiz? Vamos. Agora vem um cara polêmico aqui, Opa. né? Nosso querido Mo Bamba, nosso pivô reserva. Foi a segunda temporada dele na NBA e, mais uma vez, uma leve decepção, né, Luiz? Foi uma leve e você tá sendo bom, né? Foi uma baita decepção, assim. É um cara que tá na sua segunda temporada,
na NBA. A gente esperava que fosse uma temporada onde pelo menos pudesse dar sinais de que poderia ganhar mais tempo de quadra, que poderia ser mais utilizado pela equipe do Magic. Não foi o que aconteceu, né? Na verdade, alguns números dele caíram, mas o mais importante é o tempo de quadra dele diminuiu, né? Não drasticamente, mas enfim, perdeu aí 2 minutos se comparado ao seu primeiro ano com o segundo ano, e é um cara que tá deixando a desejar até agora, e preocupa um pouco, porque é uma aposta que foi feita para ser um dos futuros da franquia aí, junto com o Fultz, junto com o Isaac, que teoricamente seria muito interessante se os três dessem uma liga, né? Se o Mobamba desse uma explosão, porque a gente teria um time muito jovem, um time que eventualmente seria um time caro para renovar com esses caras, mas que nesse início aí pelo menos seria extremamente promissor. Mas o Mobamba tá devendo muito, né? E ele tá num momento crítico dele, de que precisa mostrar. Eu acho que essa temporada é um ponto crítico para ele, que se ele não mostrar nessa temporada, a temporada 2021-2022 é team option, né? Do Magic. E aí eu acho que tem que seguir um caminho sem o Mobamba aí. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente porque o Mobamba tem 21 anos. Ele é muito, muito jovem ainda. E quantas vezes a gente já viu o Magic se desfazendo de jogadores para depois se arrepender porque eles se renderam em outro time. Então, assim, eu teria um pouquinho mais. Eu entendo, a torcida reclama, mais uma escolha jogada no lixo, toda aquela narrativa que a gente já É, conhece e tal. Mas eu acho que nesse caso, pelas ferramentas que ele tem, né? É, vou pegar aqui alguns recortes. Ele melhorou o aproveitamento de lance livre da primeira temporada para a segunda e melhorou a bola de 3, passou de 30 para 34%. Você tem um pivô do tamanho dele com 34, 35% nas bolas de 3, eu acho que é valiosíssimo na NBA atual. A gente viu que ele cresceu fisicamente também, embora tenha tido os problemas de lesão de novo, depois teve Covid, né, não conseguiu jogar na bolha. Mas eu teria mais paciência com o Mobamba, porque eu acho que se ele continuar crescendo, se ele continuar não, se ele crescer, né, porque ele teve uma segunda temporada abaixo do que a gente esperava. Mas eu ainda daria mais uma, 2 temporadas aí pra ver o que vira Mobamba, Luiz. Não sei se você teria essa paciência aí. esse ponto é importante porque é uma mudança de chave que o Magic teve, que eu sinto ter agora, né? Nessa nova era aí do Magic, porque certamente em outros tempos, como você falou, iam seguir mais ou menos o que eu falei aí de mudar de áreas. Mas talvez agora, até pela maneira mais calma que o Magic trabalha de esperar o desenvolvimento dos jogadores. Quem sabe essa team option aí do Mobamba seja exercido pelo Magic para ele ganhar, além de 2020 e 2021, a outra temporada para ele se desenvolver e aí sim ter uma robustez aí de. Seriam quantas temporadas? 4 temporadas, né? Dele Uhum. jogando para dizer: olha, vale a pena, não vale a pena, vamos renovar por um salário pelo menos equiparado ao que ele está recebendo hoje, é, até por ele não ter esse impacto ainda grande, esperar mais um pouco. Pode ser que tenha uma paciência, pode ser que seja um caminho, mas eu particularmente falando, acho que como o Mobamba está tão abaixo do que de ter qualquer tipo de esperança de que possa evoluir, se ele não tiver um bom ano de 2020 e 2021, de pelo menos significativamente a gente vê, não falo nem só em números, sabe? Eu falo em jogo mesmo. A gente assistindo um jogo do Magic, ver um Mobamba diferente, eu acho que poderia se pensar realmente em seguir um outro rumo, porque aí é, é um jogador que simplesmente não apresentou nada, né? Não é um cara que teria algo que a gente olhasse e falasse, pô, vale a pena esperar um pouco. Seria um cara que em 3 temporadas não ia ter apresentado nada. Mas, vamos Fica ver. mais complicado, né? É difícil, é complicado falar do Mobamba, né? A gente fica. Tem uma frustração, né? Tem uma frustração grande. Você tocou num ponto aí que eu acho bem interessante, que é
a linguagem corporal do Mo Bamba, né? Principalmente na primeira temporada, a gente via ele muito. Parecia meio apático, desligado, né? E acho que isso o pessoal cobra muito dele e acaba frustrando também, porque você tá vendo o cara ali com aquela envergadura monstruosa e jogando meio mole, meio sem vontade, né? Eu acho que isso ele tem que trabalhar mentalmente mesmo, de entrar mais ligado nos jogos. Mas como eu disse, eu acho ele muito novo ainda, tá em contrato de novato. Eu acho que o Magic tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque as ferramentas ele tem, assim. Ele vai conseguir usar, vai conseguir botar tudo em prol dele, do time, nas próximas temporadas? Não sabemos, mas eu ainda acho ele muito novo, eu acho que vale ter um pouquinho mais de paciência com o nosso querido Mobamba. Luiz, eu vou dar uma roubada agora aqui. O próximo seria o nosso All-Star, mas eu quero deixar ele por último. O que você acha? Pode ser. Vamos fechar com chave de ouro com ele, Boa. né? Eu Melhor. vou, eu vou, eu vou dar uma misturada aqui então. Eu vou pular direto pro Wes e Wundo, nosso ala reserva. Vamos falar um pouquinho sobre a temporada dele. Acho que dá pra gente passar rapidinho, né? Acho que dá pra passar rápido aí. Eu acho que o Undo, ele também não me trouxe uma. Como que eu posso dizer assim? Ele evoluiu em algumas coisas, mas eu acho que não tão impactante assim ao ponto de ser um cara que eu acho que o Magic poderia fazer um esforço para tentar mantê-lo no time, né? É, é um cara que já, assim, tem 25 anos, ele é jovem ainda, mas é, eu queria ver Nem tanto, né? nem tanto assim, tipo, é uma coisa você olhar o Aaron Gordon com 25 anos, né? E você falar, o Aaron Gordon é jovem ainda para o que a gente espera do Aaron Gordon, né? Ele pode Aham. evoluir ainda de um patamar que o Wes Mundo não vai chegar nesse patamar. Você Então, acha que o Wundo já tá no teto dele? eu acho. Esse que é o. Eu enrolei para você ser mais objetivo que eu. Eu acho que eu acho que esse é o teto do Iundo. Só que, vamos lá, o Iundo ganhou pouco mais de 1,5 milhão aí de dólares, né? 1,5 milhão na temporada passada. Nessa média aí, tô arredondando, tá? Por esse valor aí, eu não sei se é um problema trazê-lo de volta, sabe? Se não tiver umas opções no mercado que sejam mais impactantes. Porque ele realmente é uma mão de obra barata, né? E pode produzir algumas coisas. Exatamente. Pode produzir algumas coisas. Ou o Magic tem uma paciência de tentar fazer com que ele evolua um pouco mais, porque ele ganha muito pouco, né? Mas foi abaixo. Foi abaixo, não, vai. Foi o que Dentro do foi dentro esperado. do esperado. Infelizmente. Eu acho que o Yundo tem uma característica que na primeira temporada dele, ele jogou em média 16 minutos, 16 e meio. E nas duas seguintes ele jogou 18. Então, assim, ele teve uma continuidade assim de papel, em termos de papel na rotação e em termos de entrar em quadra consistentemente pelo mesmo período, né? Ele jogou 62 jogos na primeira temporada, 68 na segunda e 52 na terceira. E por mais que ele tenha evoluído pouco, ele cresceu. Em todas as temporadas ele melhorou. Tirando nas bolas de três, na primeira temporada foi horrível, né? Menos de 20%. Mas nas duas seguintes ele chutou 36% e 34%. Então já é uma característica mais interessante, né? Para um jogador como ele, vindo do banco, aquele cara que fica ali no cantinho da quadra esperando para chutar uma bola. Ele defensivamente é um jogador interessante também, tem suas Tem, qualidades. tem. Um bom, ótimo cobrador de lance livre, quase 80% de aproveitamento nas duas últimas temporadas. Então eu acho que ele tem valor, sim, como você falou, mão de obra barata. Vamos ver quanto que ele vai pedir nessa renovação, quanto o Magic está disposto a pagar. Mas eu acho que eu traria sim o Iundo de volta, assim, deixaria mais um tempinho aí sendo o nosso bancário. É. É mais uma opção ali, né, pra tentar alguma coisa. Vamos ver. É um jogador barato. Eu acho que testar o mercado, ver o que pode trazer. E não tendo muito sucesso, assim, aí pode tentar trazer ele de volta. Exato, concordo. Vamos lá para o nosso penúltimo jogador da temporada. Lembrando que tem o Vic Law também, mas ele jogou tão pouco também que a gente nem vai falar sobre ele. Vamos falar agora do nosso querido Tocha Humano, Terence Ross. Luiz, o que você achou da temporada de Terence Ross? O Terence Ross, ele. Assim, primeiro,
a missão dele, eu acho, que era uma missão de ficar ali entre terceiro e quarto do time em pontos, né? Você ficar atrás do principal jogador do time, você ficar atrás do principal chutador do time. Eu acho que essa era a meta. E ele conseguiu atingir essa meta, né? Ele foi o terceiro do time em pontos, com 14,7, mas matematicamente ali empatado com Aaron Gordon, que terminou com 14,4. O Terence Ross, ele é um jogador que eu particularmente eu gosto muito quando ele embala, né? Ele é um jogador que quando tá quente ali, ele dá uma dinâmica diferente pro time. Mas a verdade é que a temporada 2018 e 2019 dele foi melhor do que essa, né? Sim. Eu acho que essa que ele teve, eu esperava ver um Terence Ross evoluído daquilo, que seria fantástico pra gente, mas o que eu vi foi daquilo para baixo, sabe? Daquele teto que ele teve ali em 2018, 2019, descendo. Então, foi um pouco frustrante para mim, porque ele tem um contrato longo e porque eu fui um dos caras que gostei de uma renovação de contrato por ele, porque eu enxerguei que podia ter um potencial aí, apesar da idade dele, de ser um cara que, vindo do banco, seria nosso principal jogador ali do banco. E ele, para mim, ficou devendo um pouco. Eu acho que o Terence Ross se encontrou em Orlando. As duas melhores temporadas da carreira dele, disparado, Sim. foram essas duas no Magic. Ele tá com 28 anos agora. E estatisticamente ele caiu um pouquinho nessa temporada em relação à primeira, né? Ele fez 15,1 pontos na temporada passada. Nessa agora ele contribuiu 14,7. Jogou praticamente a mesma minutagem. Chutou praticamente o mesmo número de bolas. Então eu acho que o Terence Ross é um cara que tem o papel dele definido dentro desse time, na rotação. Ele tem os minutos dele consistentes. Ele tem o papel dele. Ele sabe que vai chutar tantas bolas por jogo. E eu acho que isso tem muito valor pelo que ele tem apresentado mesmo, assim, pelo aproveitamento. Ele é um cara que chuta muito bem de três, é um cara que é o maior pontuador do banco do Magic, é o principal reserva do Magic. Então, assim, eu vejo o Terence Ross, embora essa temporada ele tenha começado muito mal e tenha engrenado depois, mais pro fim, ali perto da pandemia, ele estava jogando muito bem naquela sequência, naquela última sequência do Magic antes da parada, né? Que o Magic ganhou 3 jogos seguidos, 3 jogos bem difíceis, ganhou do Houston, e ele fez 3 jogos muito bons. Então, assim, ele tava no auge do embalo dele na temporada, tava no melhor momento da temporada, e aí veio a pandemia e cortou. E eu acho que isso tem que ser levado em conta para caras como ele, que dependem muito dessa sequência, né? Um cara É, que depende de estar quente ali, de ter uma sequência mesmo de bons jogos. E quando ele finalmente estava encontrando, estava chegando lá, a temporada foi cortada no meio. Então eu vejo o Ross como um dos caras mais consistentes aí desse time. eu acho que o Ross, o papel dele, como você falou, é bem definido e eu acho que é o papel de ser o principal jogador ali do banco. O cara que eu acho que. E o problema do Magic para mim foi não ter um banco que pudesse fazer com que o Terence Ross tivesse espaço, vamos dizer assim, para poder ter esse impacto de ser um cara que seja um problema para os outros times quando ele está ali em quadra, Uhum. né? Então faltou unidade ali ao redor dele para colaborar e é um cara que tem aí, vai passar um tempo no Magic, eu acho ainda, né? E é um jogador que é a maior prova aí que o Magic precisa investir num banco melhor, porque você ter um Uhum. banco sólido com um cara como o Terence Ross tem tudo para ser uma situação muito legal em termos de execução de pontos. Nos playoffs, o Terence Ross, como o Magic não tinha o Isaac nem o Gordon, o Terence Ross assumiu o papel que devia ser do Fournier, né? Ele foi o segundo maior cestinha do time, com 16,4 pontos na série contra os Bucks, com 33% de aproveitamento dos arremessos, 85% de lance livre. Então, o time em quadra com ele teve aquele plus-minus, né, aquele mais-menos no box score positivo de 2 pontos. Então, assim, ele é um cara que entregou o que, até um pouco mais do que se esperava dele. Fez o que o Fournier deveria ter feito, né, e não É, fez. Então, eu acho que ele se provou ali
como um cara confiável e eu acho que vai ter um futuro ainda comprido nesse time do Magic. Vamos lá, Luiz, fechar agora nossa avaliação com nossa super estrela, né? Nikola Vucevic, que virou pai, inclusive, essa semana. É. Postou a foto da filhinha dele, ó. Acho filhinha, né? Acho que sim. Eu nem sei, viu? Eu sei que teve filho, mas eu sou tão off aí que eu nem. Não sei se é menino, menina, não mandei nem parabéns. Eu, O bebê, o é, bebê. eu espero que o parabéns pessoa jurídica tenha sido dado pelo Madcast lá, mas o pessoa física ficou devendo. Olha, eu acho que o Madcast ficou devendo nessa também, Olha viu? aí, tá vendo? Mas vamos que dá tempo ainda. A gente Vai vai dar ter, tempo, dá tempo. fechando aqui, a gente entra lá e faz. Vamos falar sobre a temporada do Vucevic, nosso All-Star, nosso pivô, principal pontuador do time. Vou só falar os números dele rapidinho aqui. Na temporada regular, 19,6 pontos por jogo, 47% de aproveitamento nos arremessos em geral, 33,9% nas bolas de 3, ele chutou quase 5 bolas de 3, média de 10,9 rebotes, 3,6 assistências, 1,4 turnovers. Eu acho que os números resumem bem o que foi a temporada do Vucevic, né? O principal jogador do Magic, assim, disparado. Exatamente. E assim, claro, ele teve a temporada de All-Star dele ali, aquela temporada onde ele conseguiu sólidos números e fez um jogador do Magic voltar para o jogo das estrelas, que era uma coisa que a gente Depois de não. muito tempo, né? Depois de muito tempo, calhou de ser a mesma posição, né? Mas fazia muito tempo. E é um cara que, assim, para mim ele é o cara do time. Para mim ele é o cara que tem que estar no time. E ainda por pelo menos 1 a 2 temporadas esse seja o foco do Magic. Porque o Vucevic ele tem uma qualidade muito boa e o que faltou nele na temporada passada, que foi a temporada onde ele foi All-Star, ele conseguiu nessa, que foi jogar muito bem nos playoffs. Então ele realmente Sim. exorcizou qualquer problema que existia, qualquer dúvida que existia pelo aquele péssimo playoffs que ele fez. E pelo contrário, nesse ele teve médias sensacionais, ele conseguiu liderar o time, especialmente numa situação adversa como foi, né, de lesões, sem o Aaron Gordon, sem o Jonathan Isaac, como você falou Ele foi também. jogado na fogueira, né? Ele foi totalmente. Foi uma prova de fogo para ele e ele saiu para mim nota 10. Eu acho que o Vucevic é um cara para ser o pilar desse time aí. Tem 29 anos, então tem alguns anos aí na carreira ainda. Como fã dele, eu espero que o Vucevic. É até ruim falar isso, porque o Bamba é novinho e era para ser o futuro, mas eu queria ver o Vucevic jogando no Magic, sabe? Seguindo no Magic. Encerrar a carreira. Eu queria, porque eu acho que é um cara que se identificou com. Cresceu no time, né? Evoluiu no time, se identificou com o time e é um cara que contribui, é um cara que deu resultados, é um cara que entregou coisas pro Magic. Claro que o esporte é um negócio no fim das contas e se o cara não tá rendendo também, pode se tentar trocas e coisas melhores pro time ou tentar rejuvenescer um pouco mais o time, mas eu particularmente sou muito fã do Vucevic. Eu defendo com unhas e dentes. Acho que a galera até subvaloriza um pouco o peso do Vult na história do Magic. Ele é o terceiro maior pontuador da história do time, né? Tem quase 10 mil pontos. Provavelmente ele vai passar o Nick Anderson, que é o segundo, e o Dwight Howard, que é o primeiro, com 11.435. Então, assim, como você disse, identificação. Eu acho que isso tem um peso aí. E como você falou, Luiz, os playoffs dele foram maravilhosos, né? O Vult teve médias de 28 pontos nos playoffs, chutou quase 41% de 3, com 8,8 bolas por jogo, 90% de lance livre, pegou 11 rebotes, deu 4 assistências. E um negócio que eu queria destacar na carreira do Vult é que é um cara que se adaptou à NBA, ele não ficou estagnado, ele entrou como um tipo de jogador e se adaptou, ele foi crescendo. Ele começou a chutar bola de 3 nas últimas em 2017 e 2018. Até então, ele chutava pouquíssimo de 3, praticamente nada. E ele adaptou o jogo dele, vendo a necessidade da liga, do time, e
se deu muito bem nessa história, né? É o principal jogador do Magic hoje disparado, e acho que vai ser pelos próximos anos, aí, próximo 2 anos pelo menos. Tem um contrato amigável com o time que vai diminuindo ao longo do tempo. Então eu acho que ele está muito feliz de estar em Orlando. Ele se identifica com o time, com a franquia. Acho que a torcida gosta dele também. Então eu vejo o futuro do Vooch em Orlando e tomara que, encerrando, depois que esse contrato dele acabar, tomara que ele assine um contrato, um último contrato com o Magic aí também, que seja bom para ele, que seja bom para o time também, porque eu acho que ele vai ser útil, né? É. Além de tudo, ele virou um pivô passador também, o ataque passa muito por ele, e ele desenvolveu também essa característica de visão de jogo, de achar os companheiros livres, de dar belos passes. Então eu acho que ele se modernizou muito, jogando no Magic nas últimas 3 temporadas, e hoje em dia é um dos principais pivôs aí da NBA, tá numa lista com os melhores lá. Eu acho que o Vucevic, junto com, obviamente, o Jonathan Isaac, são os caras que têm o maior potencial de conseguir chegar lá no All-Star, né? Serem All-Star, irem para o jogo, serem considerados aí os melhores jogadores, os destaques aí do leste, né? O Jonathan Isaac, para mim, tem um potencial maior até de, inclusive, ganhar prêmio de melhor jogador defensivo e etc. Mas o Vucevic tem muito talento, é um jogador muito bom, um jogador que evoluiu muito, um jogador que entrega muito pro Magic e é o cara da franquia aí. E a melhor notícia é que parece que o Marc Gasol vai jogar em Barcelona, né? Então, Então ótimo. que é o nêmesis dele aí É, na NBA, nos playoffs do ano passado. O Vult teve uma atuação bem fraca, muito por conta do Gasol, né? Que é um ótimo defensor, e realmente o Vult não consegue desempenhar contra o Gasol. E aí o Gasol foi embora, então acho que tá tudo certo, né, Luiz, para as próximas temporadas aí. é uma boa notícia essa, eu diria que é até ótima. Bom, Luiz, é isso. Passamos aí por todos os jogadores do Magic, falamos de como foi a temporada, e agora a gente quer deixar avisado aqui também que, por enquanto, nesse período sem jogos, aí, sem draft, sem muitas notícias, o podcast vai ser atualizado de 15 em 15 dias, para a gente ter mais assunto para falar, juntar mais informação. Então, na próxima sexta a gente ainda não tem episódio, e na outra a gente volta. Contamos com a contribuição de vocês. Mandem sugestões aí de pauta pra gente. O que vocês querem ver que a gente falando sobre o Magic, história, drafts antigos, principais jogadores, Corneta, recordes, corneta também. corneta ao Fournier, aí você pode pedir direto pro Luiz no Twitter dele. Mas é isso, né, Luiz? Isso aí. Vamos encerrando por aqui. 11º episódio do podcast. E seguimos. Vida que segue. Go Isso aí. Magic. Até a próxima. Valeu. Um abraço.